Muito obrigada, Cláudia. A Cláudia abraça as pessoas, então eu quero dar um abraço nela também. Bom dia a todos. Eu sou a John Lombardi. Se eu falasse português, eu falaria com sotaque italiano, então vou falar inglês. Temos 15 ou 20 minutos aqui para fazer perguntas para a Cláudia. Sei que há também perguntas sobre o Grand Challenges, o programa Grandes Desafios, e se vocês tiverem também perguntas para os membros anteriores do painel, podemos também aceitar essas perguntas. Eu sou da Fundação Bernard Van Leer, que também tem a honra de patrocinar este evento. Temos aqui uma diretora de educação que fala de crianças felizes e é muito bom ouvir isso, porque reconhecemos que a primeira infância é um período importante na vida e não apenas em função do que representa para o futuro. Gostaria de saber se há alguma pergunta para a Cláudia ou para algum dos outros membros do painel. Ao microfone, por gentileza. Obrigado a todos. Eu sou ex-membro da NYU. Eu tenho duas perguntas para a Cláudia. Primeira, tanto no Rio quanto agora em todo o mundo, qual o nível do desafio, do problema, quando nós fazemos a escalada desses programas baseados em evidência e uma questão relacionada à variabilidade que nós encontramos no impacto do mesmo programa em locais diferentes do mundo. Essa questão de variabilidade do impacto e a questão de como você escala para alcançar resultados. E eu acho que não é só uma questão da qualidade do programa. É com certeza uma questão da qualidade do programa, mas não só isso. A segunda questão é o desafio de você fornecer serviços de primeira infância, não só para países de renda média e baixa, mas também aqueles que são afetados por crises. Por exemplo, os desafios na Sierra Leone ou na Libéria. Isso me parece que são assuntos relacionados. Mais uma pergunta para que a Cláudia possa ter um momento para pensar. Algum outro comentário, alguma outra pergunta? Zulfi? Queria saber se o Banco Mundial fez uma determinação sistemática, não só de modelar impactos, mas de investir em educação de pré-escola, pré-escolar, e o impacto que isso tem sobre a educação posterior. Então, o que a gente tem em termos de escala? Perguntas difíceis e importantes. Eu gosto de falar olhando as pessoas, eu prefiro falar de pé. Então, Larry, olha, as duas perguntas, na verdade, abordam a mesma questão. É muito tentador criar experimentos e deixá-los lá, como ilhas de excelência. Falar, veja só, eu estou investindo nessa escola, uma escola inovadora, mas o sistema está podre. Então, quando você efetivamente quer mudar a realidade, você pode fazer, sim, experimentos, mas você precisa ter uma abordagem sistêmica em termos de educação pública. De outra forma, muito rapidamente, os que estão à frente vão captar os seus experimentos e os resultados, e os mais pobres vão continuar sem oportunidades. Estou falando do ponto de vista de políticas públicas. Por que alguns experimentos inovadores, interessantes, caem quando você escala, quando você amplia? Primeiro, porque é muito fácil garantir a qualidade em uma creche, por exemplo. Então, você coloca o que há de melhor
Então, os princípios são os melhores professores, você tem todos os recursos possíveis e aí você tem uma escola, uma pré-escola, uma creche, o que for, maravilhosa. Quando você amplia isso, quando você escala, a qualidade cai. Isso é parte da política pública. O que nós precisamos fazer é garantir que esse declínio, essa queda, não mate, não acabe com todos os resultados esperados. Um pouco de queda se espera. E nós temos de acompanhar, monitorar, para garantir que essa queda, que esse declínio não seja muito profundo. Nós não queremos construir uma abordagem elitista para a educação de primeira infância. Nós queremos que os mais vulneráveis, e os mais vulneráveis não são poucos, infelizmente, que eles tenham acesso aos melhores recursos. Mas nós entendemos que o desenvolvimento da primeira infância, quando feito da maneira adequada, é muito caro. Quando nós falamos de baixo custo, não é baixo custo em termos absolutos, pois é muito caro ter as iniciativas de saúde adequadas, as iniciativas de educação, conseguir que os pais comprem a ideia, fornecer água e saneamento adequados, que são também essenciais para o desenvolvimento da primeira infância. Com relação aos o que podemos demonstrar a respeito da pré-escola, falamos agora sobre o impacto da avaliação em Moçambique e o fato de que vamos continuar a monitorar à medida que eles vão escalando o programa. Isso vem acontecendo também no Rio. O Banco Mundial está ajudando também em Recife a monitorar os investimentos feitos na pré-escola como política pública. Então, vamos ver o que o futuro nos traz. Mas há já evidências de que uma pré-escola de má qualidade é nociva às crianças. É por isso que nós precisamos manter um controle, uma monitoração muito precisa. Eu sei que tem perguntas online. Ela vai falar sobre o impacto de longo prazo. Susan Walker, da Jamaica, vai falar sobre dados longitudinais em termos de investimentos iniciais. E nós estamos muito felizes de tê-la aqui e disponível para responder sobre o longitudinal na Jamaica. Eu tenho 3 perguntas. A primeira é de Lorraine Cher. Ela pergunta se há algum programa aplicável ou disponível para situações difíceis, por exemplo, áreas afetadas por ebola, por guerras, por desastres naturais. E depois de ter sido em São Paulo, isso é uma tradução do português, por que na visão norte-americana o conceito de investir na primeira infância é uma questão financeira e precisa ser mensurável? E uma pergunta da Helenice, em Santa Isabel, no Brasil. Ela trabalha com educação infantil, escolas públicas, e ela faz uma pergunta muito ampla a respeito dos projetos que ela pode fazer para a primeira infância para tornar essa comunidade um lugar melhor. Enquanto ela pensa nisso, a Constança tem uma pergunta. Sim, os temas de investimentos de curto e longo prazo, quando nós abordamos o tema e o cativo também na primeira infância, é uma questão muito importante, que é a das transições. O que acontece quando nós estamos falando de atenção integral, quando na primeira infância está se propondo intervenções muito mais centradas na criatividade, na possibilidade de explorar, de gerar o próprio conhecimento, versus modelos escolarizados que trabalham com currículos centrados em conhecimento, currículos centrados em competências e que, geralmente,
É a criança que é afetada por essa mudança de um esquema para o outro. Eu não sei se o Banco Mundial tem alguma pesquisa nesse sentido. Bom, primeiro as perguntas online. A Zoe também perguntou a respeito da primeira infância na Libéria, por exemplo, as situações extremas. Eu não tenho resposta a respeito da educação da primeira infância, mas tenho a respeito da educação. Estamos ajudando a educação básica na Libéria, em países afetados pelo Ebola, garantindo que haja uma certa quantidade de educação nos lares, nas casas, com a ajuda da Unicef. O Banco Mundial também está ajudando, mas a Unicef vem fazendo um trabalho maravilhoso em termos de educação nessas áreas afetadas por esses problemas. Eu não tenho os detalhes a respeito da primeira infância especificamente. Zofia, acho que deve saber o que nós estamos fazendo, porque nós cobrimos países demais e nem sempre eu me lembro exatamente dos detalhes. Mas sim, trabalhamos em áreas que são afetadas por conflitos e guerras civis na área de primeira infância, e é possível. É desafiador, mas é possível. Muito rapidamente, para falar sobre a minha outra vida no Rio, nós desenvolvemos lá um programa muito interessante, incluindo educação pré-escolar em favelas violentas. Então, enquanto eles estavam no processo de pacificação dessas favelas, nós decidimos que não era suficiente ter educação ou sistemas de educação de boa qualidade. Precisamos de ação afirmativa nessas favelas para garantir melhor pagamento para os professores que trabalham nessa área, recursos adicionais para as escolas nessas áreas. E isso foi muito, ajudou muito. Chama Escolas de Amanhã. E há escolas muito interessantes no Complexo da Maré, Rocinha e outras favelas. Com relação a por que os americanos sempre pensam em termos de investimento financeiro quando a gente fala da primeira infância, bom, não são só os americanos. O Banco Mundial, as organizações internacionais, e eu sou brasileira. É porque é caro, gente. A boa educação de primeira infância, bons programas são caros. Professores, pagar adequadamente os professores é caro. Então, nós precisamos pensar em termos de investimento financeiro. Seria muito triste se nós pensássemos só nos investimentos financeiros, porque a boa gestão desse dinheiro também é muito importante. E no Brasil, nós queremos que 10% do PIB seja destinado à educação, inclusive para a primeira infância. Então, não é só nos Estados Unidos, em todas as partes. Não mensurável. Gente, eu sou especialista em políticas públicas e se você não puder medir, você não sabe se aconteceu. Como você pode ampliar um experimento se você não sabe se ele efetivamente aconteceu? Do ponto de vista do professor, eu sei que isso parece absurdo. Por que eles estão tão obcecados com medir? Não é que nós sejamos obcecados por medir, mas se você não medir, você faz um programa maravilhoso de primeira infância, educação pré-escolar. Você fala, as crianças estão felizes, mas será que as crianças estão efetivamente progredindo? Será que serão crianças felizes no futuro? São saudáveis? Porque às vezes as crianças podem estar felizes, mas não serem saudáveis. Então essas coisas têm de ser avaliadas. Eu sei que em alguns países há efetivamente uma obsessão por medir demais, mas não é isso, não é sobre isso que estamos falando aqui.
A respeito do que Constança falou rapidamente, eu sei que o meu tempo está acabando, eu vou ser bem breve. Quando eu falei sobre currículo, o currículo não é necessariamente ensinar o alfabeto para as crianças na primeira infância. Você pode definir, por exemplo, no currículo, as áreas que o professor ou que o cuidador deve enfatizar. Maia Malta Campos, que é uma grande especialista em educação de primeira infância no Brasil, diz que se você não tiver um currículo nas creches, o que vai acontecer no final das contas é que eles vão só mudar, trocar fraldas e alimentar as crianças, quer dizer, os cuidadores vão estar 100% do tempo fazendo isso. Nós precisamos saber quais são as áreas que precisam ser enfatizadas para que a gente possa promover uma criança saudável, feliz e bem desenvolvida. Mas eu concordo, essa história de escolarização das crianças no estágio muito precoce é errada. Eles precisam brincar, eles aprendem muito brincando. Muito obrigada. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Temos uma pergunta aqui na frente. Eu sou Nelly Malelo, do Peru. Eu tenho experiência com trabalho na zona urbana. Qual seria a experiência nas zonas rurais? Porque no Peru nós temos um programa de acompanhamento familiar com pessoas que visitam os lares e ensinam as mães, fazem jogos. Então, por um lado, eu vejo a questão da qualidade, da necessidade de profissionalização das pessoas que fornecem esse tipo de serviço. Então, nós não sabemos como vai ser o resultado, mas a questão é como fazer para que nas zonas rurais, onde é muito difícil você ter uma concentração de crianças, você possa ter oportunidades melhores. E o segundo aspecto é como fazer para com que os vários ministérios que têm a responsabilidade de entregar esse tipo de serviço. No Peru nós temos o Ministério da Educação, que, claro, está aí com crianças acima de 3 anos, eles têm alguns programas específicos, pouco universalizados, para crianças abaixo de 3 anos. Mas tem um outro ministério, que é Desenvolvimento Social, que se encarrega desse tipo de serviço de acompanhamento familiar nas zonas rurais, nas zonas urbanas. Eles chamam de CUNAMAS, é um serviço de concentração de crianças e de ensino. Por outro lado, na área de saúde, nós temos também o trabalho de diagnosticar eventuais problemas ou necessidade de serviços de saúde. Como integrar todas essas intervenções dos vários atores, dos vários setores, com diferentes níveis de capacitação que oferecem esse tipo de serviço? Rapidamente, porque eu acho que eu ultrapassei o tempo. Que bom que você fez essa pergunta, porque eu não consegui cobrir tudo o que eu queria. Eu estava enfatizando as creches, porque isso é parte da minha experiência pessoal, mas há também outras iniciativas muito importantes, principalmente nas áreas rurais. Como você mencionou, a experiência do Peru. Eu estive no Peru há 2 meses e há experimentos importantes, inclusive nas escolas rurais, quer dizer, não só nessas visitas aos lares, mas também nas escolas rurais. Eu acho que há 2 ações importantes. São as visitas nas casas. Você precisa ter também aí uma abordagem integrada. Você pode cobrir saúde, proteção social e educação, estímulo do cérebro, fomento à leitura, ler para as crianças, brincar com as crianças. E outra opção, ainda para o desenvolvimento de primeira infância nas áreas rurais, é o uso de centros comunitários, onde os pais, e o México tem uma experiência muito interessante nesse sentido, onde você coloca os pais juntos
compartilhando informações e alguns profissionais vêm e falam para esses pais, e isso é muito importante. Mas o que é central para tudo isso é a integração das iniciativas a qual você se referiu. Então, como fazer com que educação, proteção social e saúde, essas três áreas, esses três ministérios, como fazer com que eles trabalhem juntos? Nós temos um exemplo da Colômbia e também alguma coisa no Chile. Então, alguém na presidência coordenando esses ministérios para garantir uma atenção adequada às crianças é muito importante. Na municipalidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, a nossa primeira-dama também coordena diferentes secretarias voltadas para a primeira infância, garantindo que elas tenham a atenção necessária. Eu sei que passou meu tempo, mas eu esqueci de dizer duas coisas. Primeiro, um dos meus slides falava da Jamaica. E na Jamaica, a iniciativa sobre a qual se falou é a Suzana e a respeito do problema com crianças. E tudo isso foi baseado nas visitas domiciliares para que se pudesse falar com os pais, para que eles tivessem informação adequada. Hoje estamos lançando em português, está em português, peço desculpas, um trabalho, nós chamamos de glossy paper, e falamos aí do desenvolvimento na primeira infância, e este estudo está à disposição aqui para todos aqueles que quiserem fazer investimentos na primeira infância. Muito obrigada. Cláudia, do fundo do coração, muito obrigada. Você nos deu uma perspectiva bastante ampla sobre a primeira infância. Agradecemos ao Rio de Janeiro por ter emprestado você para o mundo. Muitíssimo obrigada novamente pela sua presença.